Homicídios marcam o final de semana em São Luís, na região metropolitana da cidade. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre os números da violência no mês de agosto. Bom dia, Vones. Bom dia, Cristiane. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o mês de agosto de 2013 deve ultrapassar os dados registrados no mesmo período do ano passado, quando 59 assassinatos foram registrados. Para se ter uma ideia, apenas neste fim de semana foram registradas 8 mortes na grande ilha de São Luís, integrando aí os 4 municípios. Desse total, 6 casos foram de assassinato. Com este número, sobe para 39 o número de homicídios registrados apenas do dia 1º ao dia 19 de agosto. Isso faz com que, nesse ritmo, até o fim do mês, esse número ultrapasse o mesmo período do ano passado. Houve também uma morte por acidente de trânsito em São José de Ribamar e a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 mortes nas estradas que cortam o estado do Maranhão. Tratando-se ainda dos casos de homicídio, no caso de mortes com origem desconhecida, na CCPJ do Anil, a Central de Custódia de Presos de Justiça, mais um detento foi encontrado morto em sua cela. As origens desse assassinato ainda estão sendo investigadas pela Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Lembrando que na última semana o secretário Sebastião Uchoa fez a alteração de 5 gestores de 5 unidades prisionais da grande ilha de São Luís. Mesmo assim, com esse assassinato, com essa morte na CCPJ do Anil, há indícios de que a crise no sistema penitenciário continua. Cristiane. A Assembleia Legislativa promoveu na última sexta-feira painel sobre reforma política. A primeira palestra foi do desembargador José Bernardo Rodrigues. Ele falou sobre reforma eleitoral. Reforma do eleitor e o fim das coligações proporcionais foram discutidos no primeiro momento do painel da reforma política. O presidente do TRE, José Bernardo Rodrigues, e o procurador da República, Juracy Guimarães Júnior, foram os expositores do subtema Reforma Eleitoral. O presidente do TRE defendeu a obrigatoriedade do voto. Se, em sendo obrigatório, havendo punição para quem vende voto, o que vai, Padre Fábio, até 4 anos de reclusão, ainda assim se tem notícias e processos de vendas de voto, em sendo obrigatório e havendo punição e cadeia. A pergunta que eu faço em resposta à outra pergunta é de que, em sendo livre o voto, ele vai custar quanto? Bom, essa é a pergunta que faço, eu não sei responder. Mas muitos vão dizer, o eleitor livre ele não vai mais sofrer pressão. Como não vai sofrer pressão se não for mais obrigatório, se não houver punição pela venda de voto? Como não vai sofrer pressão? Eu não vou votar. Eu sou livre, não tem punição, não tem nada, eu não quero votar. Mas, pelo amor de Deus, vai votar. Então, aí vota, aí custa muito caro, muito mais caro. Eu imagino que custa muito mais caro o voto, se o eleitor não tiver essa obrigatoriedade de votar. O procurador da República, Juracy Guimarães Júnior, questionou o excesso de ações eleitorais e defendeu o fim das coligações proporcionais. O sistema proporcional é um sistema do qual se espera, ou seja, ele é todo formalizado no que o eleitor vote na proposta do partido. Quando eu permito que partidos diferentes se coliguem, eu desnaturo a própria razão do sistema proporcional. Eu não posso admitir um sistema proporcional com coligações nas eleições proporcionais. É uma desnaturação do próprio sistema. Esse, talvez, um dos principais pontos é uma mudança radical do nosso sistema eleitoral, que eu não vou falar como vai ter um ponto, mas basta dizer que o nosso sistema proporcional de lista aberta só existe em 5 países no mundo. Participaram do debate os deputados Rubens Pereira Júnior e Edilásio Júnior. Um diz respeito às pesquisas eleitorais e pesquisas pré-eleitorais. O que não pode é o dono da festa contratar a banda que quer e aquela banda toca a música que ele deseja. Então tem que ter tem que ser apurado com mais rigor e punido também os casos que flagrantemente não correspondem à realidade. Há de ser debatido se deve-se ainda publicar pesquisa até 15 dias antes da eleição ou não. O Supremo diz que não pode por conta do direito à informação, mas é algo que não pode continuar como está sendo hoje. E que os partidos políticos deveriam fazer a sua parte. Já ia tirar um grande fardo de trabalho
da Justiça Eleitoral. Se os partidos políticos tivessem por obrigação, ao mandar a lista de candidatos ou pré-candidatos, que nessa lista eles já isentassem, já excluíssem todos aqueles candidatos que têm condenações de colegiado. As deputadas Vianney Bringel e Gardênia Castelo acreditam que a reforma política só é possível com a mudança dos políticos e defendem o fim das coligações proporcionais, quando partidos se unem para a eleição de vereador, deputado estadual e deputado federal. Dessa forma, os votos vão para a coligação e não diretamente para o candidato ou partido escolhido pelos eleitores. Os eleitores são muitos. Você sabe que o número é muito maior de gente de se mudar. Certo que a nossa população tem que ter mais conhecimento, mais educação, ter mais conhecimento dos seus deveres, dos seus direitos, mas eu acho que a classe política que é a responsável pela reforma dos pleitos eleitorais. Em vários pontos, tipo de voto, eleitor, aí seria mesmo... Eu acho que a reforma política eleitoral é muito importante. Acredito que o Congresso já deveria ter feito esta reforma, né? Foi passando, como é que se diz, postergando, isso não é bom, porque na medida em que o Congresso não faz o que tem que fazer e deixa essa lacuna, o Judiciário se acha no direito, né, de corrigir os equívocos que existem. Afinal de contas, nós temos um Código Eleitoral que está ultrapassado na década de 60. Então, são muitas coisas que estão realmente precisando ser modificadas. Um dos pontos mais polêmicos da reforma também esteve em discussão durante o painel. O cientista político Wagner Cabral falou sobre financiamento de campanha. Na palestra sobre financiamento de campanhas eleitorais, o cientista político Wagner Cabral fez uma análise histórica dos vícios e distorções que ao longo dos anos afetaram o resultado nas urnas e, consequentemente, a vida dos brasileiros. O palestrante afirmou que a corrupção atrapalha o país desde o Império, passando pela instauração da República e atingindo todos os poderes. Como exemplo, citou as relações entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que na década de 40 rendeu ao Tribunal de Justiça do Maranhão o apelido de Universidade da Fraude. Porque entender o que se convencionou chamar de oligarquia de Vitorino Freire no Maranhão, sem entender exatamente os mecanismos através dos quais o Poder Executivo controlava o Tribunal de Justiça, que por sua vez indicava, né, a maioria dos componentes do Tribunal Regional Eleitoral. Se entender esse mecanismo aqui, você não entende como depois todo o processo de fraude eleitoral era efetivado e a Universidade da Fraude, ou seja, diplomava, dava sistematicamente diplomas eleitorais àqueles a quem interessava atender a oligarquia. Ao tratar sobre o atual cenário do processo de financiamento de campanhas, o cientista político citou a realidade do Maranhão, onde a agiotagem é parte essencial do sistema de financiamento de campanhas, o que traz sérias consequências para o Estado. No caso do Maranhão, né, nós temos mais do que evidências disso, o assassinato do jornalista Décio Sá aponta nesse sentido. No Maranhão, a existência da agiotagem é um elemento que compromete muito, né, o exercício das eleições, da democracia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, gera desproporção de recursos na hora da campanha, favorecendo o candidato que recebe financiamento desses agiotas. Depois, né, caso esses candidatos sejam eleitos, principalmente quando são prefeitos, você tem a administração dessas cidades que passa a ser assumida por esse grupo de agiotas. E aí você tem todo um esquema de fraude em licitações, de agentes nomeados por esses agiotas que assumem secretarias de educação, de finanças desses municípios e estabelece um mecanismo generalizado de corrupção. Os temas debatidos despertaram o interesse dos participantes do evento, que fizeram vários questionamentos aos palestrantes e consideraram uma iniciativa importante para que o público maranhense dê sua contribuição ao processo de reforma política. Uma excelente iniciativa, haja vista toda a situação que envolve hoje o sistema político brasileiro. E, de fato, existe essa grande necessidade de reforma, e essa reforma ela é possível a partir dessas discussões, para que se saiba de fato quais as reais necessidades que a população tem de compreender o sistema e, a partir dessa compreensão, pensar
nos mecanismos que possam trazer as soluções para esse sistema que hoje não atende o que se espera do sistema democrático brasileiro. No subtema que tratou do financiamento de campanhas, o ponto central em debate foi justamente qual o melhor modelo para se aplicar no Brasil. O modelo privado, no qual as empresas fariam doações aos candidatos, o modelo misto, que está em vigor no Brasil, em que parte das doações é de origem privada e outra parte de origem pública, ou o modelo no qual o próprio eleitor faria a doação direta ao seu candidato. A Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Maranhão, já tem um posicionamento definido sobre o assunto. Para nós, tem que haver uma proibição da doação de pessoas jurídicas, de empresas, que não integram o corpo dos cidadãos, que as empresas não integram o conjunto dos cidadãos e, portanto, não têm legitimidade para financiar campanhas eleitorais. Esse financiamento seria feito ou através de um sistema misto que combinasse o financiamento público com a doação feita exclusivamente por pessoas físicas, com limite, um teto de um salário mínimo ou equivalente a isso. Na opinião dos deputados que estavam coordenando a audiência, o nível dos debates foi satisfatório e os resultados serão positivos para a composição do relatório a ser encaminhado para o Congresso Nacional. Debate muito bom pelo fato dos palestrantes serem bem representativos. Tivemos aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Zé Bernardo, tivemos a presença do procurador da República, Juraci Guimarães Júnior, tivemos a presença de um historiador, de um cientista político, o professor Wagner Cabral, mestre em História pela Universidade Federal do Maranhão, e a presença do presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Mário Macieira. Com isso, cada um deu uma visão diferente, debatemos reforma eleitoral e tipos de financiamento de campanha, e isso certamente amadurece o debate, temos bastante sugestões para levar para o Congresso Nacional. No próximo bloco, a discussão do painel sobre reforma política. À tarde, na tarde da sexta-feira, foi falado sobre reforma partidária e também sistemas eleitorais. A gente vai ver detalhes a respeito desse painel durante a tarde de sexta-feira. E você vai ver também uma matéria sobre a Casa de Nilzinho, um dos tesouros do Maranhão. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola é pra toda hora cuidar da nossa visão. É a melhor lição. Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eichel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você.
Painel sobre reforma política. Na tarde de sexta-feira, o assunto em debate aqui no plenário da Assembleia Legislativa durante o painel sobre reforma política foram os sistemas eleitorais e a reforma partidária. Vamos conferir. O advogado e diretor da Escola Superior de Advocacia do Maranhão, Rodrigo Lago, discorreu sobre a reforma partidária a partir da realidade brasileira, as regras de fidelidade dos partidos, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Durante a palestra, o advogado disse ainda que é preciso moralizar o sistema partidário e ouvir a voz que vem das ruas. Qual é o partido político que a sociedade quer? Segundo Lago, para a população, os partidos hoje não têm ideologia e que há a necessidade de repensar algumas instituições como forma de recuperar a credibilidade em meio à crise de representatividade em todo o país. Com certeza. A grande crise que nós estamos enfrentando hoje é exatamente uma crise de representação. Nós vivemos uma democracia partidária, onde os partidos representam o povo, que é o titular do poder, e o povo está na rua gritando que o partido já não os representa mais. Então essa que é a grande crise que precisa ser enfrentada, encarada e resolvida. Sobre a reforma partidária, o advogado Flávio Braga também contribuiu com a discussão, falou sobre a democratização e criticou a proposta de unificação das eleições. Os debatedores ouviram sugestões e também responderam perguntas dos participantes, propostas para a reforma política que se quer. Um exemplo, as eleições avulsas. 45% dos brasileiros vota na pessoa do candidato, ou seja, porque acha que aquele candidato é honesto, é íntegro, é trabalhador, e não no partido político. E o sistema de candidatura avulsa já funciona nos Estados Unidos e lá também o sistema é o partidário. Existem inúmeros partidos, existem 2 muito grandes, mas lá também existe a possibilidade de candidaturas avulsas. Então, não seria inconstitucional a possibilidade no Brasil de candidatura avulsa. Os sistemas eleitorais e os modelos de representação foram temas da palestra do desembargador Froy Sobrinho, que destacou a importância do debate sobre os sistemas eleitorais do país, majoritário, distrital e proporcional. Analisou e criticou o sistema eleitoral, disse que do ponto de vista estatístico, o eleitor vota mesmo no candidato e defendeu ainda a substituição do sistema aberto para o fechado. Hoje, no sistema aberto, candidatos do mesmo partido disputam a mesma vaga. E no sistema fechado, não. Ele disputaria com partidos de outra legenda, né? Um candidato do PL disputaria com o candidato do PMDB, que disputaria com o candidato do PT. E não o candidato do PT disputando com o PT, PMDB disputando com o PMDB. Essa é a lógica do sistema proporcional de lista fechada. O consultor legislativo Carlos Eduardo Lula também discorreu sobre os modos de sistemas eleitorais. Destacou as manifestações populares que iniciaram no país no mês de junho. Levantou questionamentos: o que se pretende com a reforma política e quais as consequências que ela pode trazer para a população. De acordo com Carlos Lula, reconhecer que a reforma não acaba e nem diminui a corrupção é proporcional à necessidade de mecanismos de controle, uma vez que nem a própria população consegue entender como elege um candidato. Como os votos são contabilizados, para ele, o sistema eleitoral não é simples. Foram mais de 6 horas de debate sobre a reforma política. A ideia é de que o relatório sobre o painel fique pronto até o dia 23 para ser encaminhado ao Congresso Nacional. A maioria é contra, né, as coligações, a maioria quer mudança, né, para essas eleições de 2014 e nós discutimos aqui inúmeros pontos, né? Tem alguns que houve um certo consenso, a maioria houve discussão, mas com certeza foi muito proveitoso e nós vamos fazer um grande relatório para mandar até Brasília. Muitos debates, muitas teses, muita divergência. Convergência em um ponto, consenso em um ponto. Tem que mudar, não pode continuar do jeito que está, uma grave crise de legitimidade contra a maioria dos políticos, ou todos os políticos, contra todos os partidos políticos, contra as principais instituições. Então são muitos temas palpitantes, 6 horas de debate não for suficiente, a sociedade vai continuar fazendo esse debate no dia a dia, na sua casa, assistindo o programa, e quem ganha com isso é a democracia brasileira. Bom, como a repórter Natália Macedo falou durante a reportagem, este painel sobre reforma política que aconteceu durante todo o dia
durante toda a última sexta-feira, né, pela manhã e pela tarde, com vários debatedores, palestrantes e o plenário da Assembleia aqui lotado. Ele vai gerar um documento, né, um relatório. Quem está sendo responsável por este relatório é o deputado estadual Rubens Pereira Júnior. E esse documento segue para o Congresso Nacional com a proposta do Maranhão para a reforma política. Vale lembrar que uma pesquisa feita pelo Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral e Administrativa, uma pesquisa feita em todo o país, demonstrou que 85% dos pesquisados querem que a reforma aconteça e que já seja válida para as eleições do próximo ano. Bom, veja agora a história do Maranhão, as singularidades do interior do estado e a história do povo negro reunidos num único local, a Casa de Nhozinho Santos, no Centro Histórico de São Luís. Você vai conferir essa reportagem no quadro Tesouros do Maranhão. Centro Histórico de São Luís. Na Rua Portugal, em meio aos casarões, o imponente sobrado com fachada em azulejos, que guarda os costumes do estado. Já na entrada, sentimos que é casa de maranhense, com o pote de água e os copos de metal. Essa é a Casa de Nhozinho. Em exposição, a fibra do Buriti em diversos produtos e grande diversidade de embarcações. Mas o destaque aqui é a lua nova, pela riqueza de detalhes. Entre as embarcações, coisas de pescador, o curral de água doce e as diferentes armadilhas para pegar peixes. Nessa sala está o item que tem a cara do estado. A Casa de Nhozinho representa, assim, vamos dizer, a cultura popular do estado do Maranhão, né? O acervo é bem diverso e tem uma quantidade grande também. Existe uma galeria que é para exposições temporárias e na qual se traz exposições temáticas sobre o artesanato do estado, né? Qual desses acervos ele pode traduzir de uma forma mais abrangente o Maranhão? Eu acredito que a roda de boi de Nhozinho, né? Porque o boi representa de fato a cultura popular do Maranhão, embora ela seja bastante diversificada. Mas é o tema mais corrente assim, da cultura popular do estado. No segundo pavimento, teares, redes, o processo de produção dos potes de cerâmica, marionetes e bonecos gigantes de Beto Bittencourt, miniaturas de bonecos populares, brinquedos e um espaço indígena, um tributo a um povo ligado ao meio em que vive e às tradições. Aqui na Casa de Nhozinho, o acervo se remete ao cotidiano do maranhense, um povo que acredita em superstição. Essa cerca, por exemplo, com ovos à Santa Clara, é muito comum no interior do estado. Ela é utilizada por duas razões. A primeira é ornamental. Ela fica mais bonita no quintal e na cerca. A segunda é a superstição. Acredita-se que com os ovos na ponta pode-se atrair a chuva. O museu é uma homenagem ao artesão maranhense conhecido como Nhozinho. Aos 12 anos apareceram tumores e feridas em todo o corpo, que agravaram ao longo de sua vida, o que não impediu que ele fizesse um trabalho com maestria. Em exposição, os instrumentos pessoais com os quais ele retratou a cultura e os costumes do povo em suas famosas miniaturas. A gente acabou de ver aí a matéria sobre a Casa de Nhozinho, que guarda aí todas as singularidades do Maranhão, a cultura local, as singularidades do modo interiorano de ser do maranhense e a cultura negra, né? Como eu falei no início da reportagem, não é Casa de Nhozinho Santos, mas Casa de Nhozinho aí no Centro Histórico de São Luís, aberta ao público aí em horário comercial e também nos finais de semana. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Às 4 da tarde tem transmissão ao vivo da sessão plenária e você vai conhecer todos os detalhes dessa sessão de hoje aqui em transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Um ótimo dia para você.